Olá, queridos professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Começamos hoje mais uma lição da nossa apostila Doutrinas Batistas, se deleitando hoje na lição a respeito de Deus e seu aspecto trinitário. Vamos ler o texto base que se encontra em Mateus 28, 19, e diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, o ensino que a gente vai trazer hoje a respeito da doutrina da Trindade, ela é fundamental para nós que somos cristãos, que diz respeito a quem Deus é, como ele age e como nós devemos nos aproximar dele. Então, por esse motivo, essa doutrina é um distintivo muito caro para nós ao longo dos séculos e foi defendida vigorosamente e deve continuar sendo. Mas a gente vai ver que no Concílio de Nicéia, no ano de 325, uma das primeiras vezes onde essa doutrina ela foi defendida, inclusive respondendo a uma crença herética do arianismo que negava a divindade de Jesus. A gente vê também no Concílio de Constantinopla, mais à frente, que houve um reforço a respeito do que essa doutrina ela defende, e ampliando um pouco mais, falando mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. E a gente vê como é singular essa doutrina que a gente defende da Trindade, em detrimento das outras religiões que existem. É uma crença onde existe um único Deus que é revelado em três pessoas. Nenhuma outra vai falar a respeito disso, vai defender essas mesmas coisas. Então, a gente se difere muito já das outras religiões ao defender essa doutrina. A gente vê que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles trabalham juntos e em harmonia para cumprir todos os decretos divinos. O primeiro tópico, o primeiro ponto que a gente vai estudar na nossa apostila hoje se refere a Deus ele ser um único Deus. Esse aspecto talvez seja o mais óbvio para a gente. A gente enxerga com maior clareza, porque desde o Antigo Testamento Deus ele já se revela como um único Deus e ele se manifesta contra também qualquer representação de falsos deuses que são colocados no lugar dele. A gente vê, por exemplo, em Êxodo 20, dos versos 2 ao 5, nos 10 mandamentos ali, o primeiro e o segundo mandamento falando justamente a respeito desse aspecto, dele ser um Deus único. Diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus ele fala aqui no singular, só existe um único Deus. A gente vê também na Shema, que é uma oração judaica que significa ouvir, né? E ouvir ativamente, ouvir e obedecer. Está em Deuteronômio 6, 4. Ela diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, meus irmãos, a gente crê e a gente tem muita confiança nesse primeiro aspecto, né? A respeito de Deus, que ele é um Deus único. Mas, nos aprofundando, a gente vai para as questões agora um pouco mais complexas, a respeito desse aspecto trinitário de Deus. A gente vê nas Escrituras essa íntima relação que existe entre Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas a gente tem que perceber, a gente tem que entender algo que é muito importante. Cada um deles é uma pessoa distinta. O Deus Pai não é o Deus Filho ele não é o Deus Espírito Santo. Um não é o outro. Isso tem que ficar muito claro para nós, para que a gente não cometa nenhum erro, para que a gente se refira a ele de forma correta, da forma que ele se revelou. Então, a gente percebe também que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mesmo sendo pessoas diferentes, eles têm a mesma essência, todos eles são Deus, eles têm os mesmos atributos,
ou seja, poder, autoridade, a justiça, o amor, então a fidelidade, todos esses atributos, tanto Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles possuem, têm o mesmo caráter santo e irrepreensível, que não comungam com o pecado. Ambos são eternos e são uma comunidade indissociável, que formam esse mistério da Trindade, algo que é difícil de caber na nossa compreensão de uma forma plena. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas a gente tem o Evangelho de João, justamente dando muita base a respeito dessa doutrina, falando coisas muito importantes ali, por exemplo, a respeito de Cristo, descrevendo ele como o Verbo e dotando ele de divindade, como a gente vê no capítulo 1, versículo 1, que diz: "E o Verbo era Deus". Ou seja, ele está se referindo aqui a Jesus como sendo Deus. E isso não é novidade, porque a gente vê desde o Antigo Testamento, em Daniel 7, uma profecia ali a respeito do Filho do Homem, que é também a forma com que a gente se refere a Cristo. E todos esses atributos, tudo aquilo que é dito em Daniel, a gente percebe que são aspectos que só competem a Deus. Então, isso é justamente atribuir à figura de Jesus o aspecto divino. A gente vê também que no mesmo capítulo, no capítulo 1, no verso 1, dizendo que o Verbo, ele é Deus e o Verbo, ele estava com Deus. Ou seja, existe uma distinção aí. O Verbo é Deus, mas ele estava com Deus. Existe aí também uma distinção, mas existe uma comunhão entre eles. Ainda no livro de João, a gente vai ver no capítulo 10, verso 30, que diz: eu e o Pai somos um. É o que Jesus fala a respeito dele mesmo. Mais uma vez, ele falando da comunhão que existe entre o Deus Filho e o Deus Pai. A gente vê no capítulo 14, verso 9, que diz: "Quem vê a mim, vê ao Pai". A gente vê no capítulo 17, no verso 21, que diz assim: "Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós". Então, meus irmãos, a gente pode perceber aqui essa íntima relação entre Deus Filho, entre Deus Pai, a divindade de Jesus aqui também sendo estabelecida, né, sendo afirmada no livro de João. A gente vê aqui, né, também em outros momentos, tanto no livro de João quanto em outros lugares da Bíblia, a gente vai ver aqui na fórmula batismal, em Mateus 28, por exemplo, nos versos 19 e 20, onde o Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai, eles têm essa igual importância. Vamos dizer aqui, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles são colocados ali em pé de igualdade. A gente vê também ali na bênção apostólica em 2 Coríntios 13, que fala: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês". A gente vê aqui mais uma vez essa afirmação aqui, que existe essa comunhão, existe essa igualdade entre as três pessoas da Trindade. Partindo para outro aspecto, que a gente pode também pensar a respeito da Trindade, são as analogias. E aqui é um campo um pouco mais sensível, mais delicado, porque a gente percebe que é difícil compreender de uma forma racional ali, talvez visível, comparando com algo que a gente conhece, esse aspecto de Deus. Então a gente vai querer facilitar isso de alguma forma para a nossa compreensão e para a compreensão das outras pessoas. A gente vai trazer, por exemplo, uma ilustração que as pessoas dão a respeito do ovo, que o ovo é formado pela casca, pela clara e pela gema, ou como a água, que é formada, que tem três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Mas essas analogias, elas não são suficientes, elas não são satisfatórias
para a gente expressar com exatidão quem Deus é, esse aspecto trinitário dele, ou até mesmo o aspecto uno dele. Então, a gente encontra muita dificuldade, e a gente vai ver isso logo mais. Por exemplo, a clara, a casca e o ovo são formados por substâncias diferentes. Não são a mesma coisa. Elas formam um único elemento, de fato, que é o ovo. Mas a gente percebe aí que a gente consegue até representar um certo aspecto, conseguiria representar um certo aspecto da divindade ali, da trindade, mas a gente faz isso em detrimento de outro. Porque, como a gente percebeu aqui, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles têm a mesma essência, os três são Deus. É claro, o ovo e a gema, eles são coisas diferentes. Então a gente já percebe aqui que na natureza a gente não consegue exemplificar isso com exatidão. Da mesma forma que a água. A água, nos seus estados sólido, líquido, gasoso, elas não conseguem expressar, porque isso só condiz com uma determinada quantidade de água, por exemplo, que a gente pega, e ela não pode ser ao mesmo tempo sólida, líquida e gasosa. O modo de existência dela é completamente diferente do modo de existência de Deus. Então, a gente tem essa dificuldade, meus irmãos, de achar na natureza algo que seja comparado a Deus. E, obviamente, eu acho que isso aponta para a grandiosidade de Deus. Como ele é completamente outro, como ele é completamente diferente, como ele é completamente superior a qualquer outra coisa que existe, que foge até da nossa compreensão. Mas, se a gente quiser exemplificar de alguma forma, é sempre ressaltando que a gente não consegue fazer isso de uma forma plena, de uma forma satisfatória. Vai ser sempre em detrimento de outro aspecto. É interessante algo que o teólogo, o Millard Erickson, ele fala a respeito disso. Não se pode explicar o mistério. A gente simplesmente, meus irmãos, aceita e fala a respeito dele porque a gente vê que a Bíblia ela fala a respeito disso. A gente não precisa ser convencido logicamente, ou isso não precisa ser auto-evidente para nós, mas isso diz respeito a quem Deus ele de fato é e como ele se revelou. Então a gente deve ter isso muito claro na nossa mente. Partindo para as aplicações desse ensino, a gente vai ver como é que compreender mais sobre quem Deus é nesse aspecto trinitário, como é que isso pode impactar na nossa vida. Por exemplo, a gente percebe que o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles convivem de forma harmônica e comunitária entre eles. E nós, como semelhança de Deus, nós devemos agir dessa forma também, refletindo essa harmonia e esse aspecto comunitário com os nossos irmãos. A gente vê também que existe uma relação de amor íntimo ali entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de uma forma eterna e que a gente também deve manifestar com a Igreja de Cristo e com os perdidos. E por último, algo que a gente pode deletar aqui um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais é a respeito de como a gente deve conhecer esse Deus que é revelado nas Escrituras, se relacionar com ele, se dirigir a ele da forma que ele se revelou, da forma que ele deseja, da forma que ele estabeleceu e de uma forma correta, não se referindo ao Pai como se ele fosse o Filho, atribuindo ao Filho a obra do Espírito Santo. De forma clara, meus irmãos, por exemplo, a gente pode orar e agradecer porque o Espírito Santo morreu na cruz por nós, mas a gente sabe que isso é se dirigir às pessoas da Trindade de uma forma equivocada. Quem morreu na cruz por nós foi o Deus Filho, foi Jesus Cristo. Então a gente precisa orar de uma forma correta, se dirigir a essas pessoas de uma forma correta. Por exemplo, algumas pessoas falam como se a Trindade fosse um trocar de roupa. O Deus Filho sobe, ascende aos céus e retorna como se tivesse trocado de roupa, agora como o Deus Espírito Santo. Mas também não é isso que a Bíblia nos diz, meus irmãos. Eles são pessoas diferentes, devem ser tratadas de forma da forma que foi estabelecida
por Deus. Então é isso, que a gente aplique esses ensinos no nosso coração, que a gente medite a respeito de quem Deus é, como ele deseja ser conhecido, para que a gente consiga o glorificar da melhor forma.